Olá, queridos pais, e graça a todos vocês, dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do quarto trimestre. Nós estamos em 2022. O título dessa lição, o título dessa revista, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E também agora nós alcançamos a lição de número 2, que tem o título Vem o Fim. Olha só, queridos, o texto dessa lição se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 7, no versículo 2. Está escrito assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. E a verdade prática também está escrito pelo comentarista: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo e anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Queridos, essa lição é estudo bíblico da CPAD, Estudo para Adultos, e desde já eu quero pedir para você nos ajudar. Ajudar como? Apertar no joinha, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Não se inscreva também de se inscrever aí no nosso canal. Queridos, todas as vezes que você clica no joinha, o YouTube compartilha para 20, 30, 40 pessoas. Mas isso depende de você, né, ter esse carinho de todas as vezes que chegar o vídeo para você, você apertar aí no joinha. E aqui para dar uma lembrança para você, se você tem muito tempo que você não clicou aí no sininho, clica de novo aí, para todas as vezes que a gente fazer um vídeo aqui, chegar aí para você. Eu quero desde já agradecer a Deus, né, por tudo, e a você que tem, né, de uma forma ou de outra, tem nos ajudado com deixando o seu comentário, também compartilhando aí essa nossa missão, esse nosso trabalho, né, que é pregar o Evangelho. E os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ezequiel, do capítulo 7, no versículo 1 ao versículo 10. E é sobre, né, essa profecia de Ezequiel sobre o fim dos tempos, na justiça divina, que nós vamos estar estudando nessa lição. Veja só, queridos, continuando aqui, na introdução aqui diz o comentarista: a lição desta semana tem como propósito analisar o capítulo 7 do livro de Ezequiel, que tem como base o juízo de Deus para a terra de Israel, bem como para o mundo. Então, esse juízo de Deus que vai vir não é só para Israel agora. Naquele tempo que Ezequiel estava na Babilônia, estava falando sobre Jerusalém, né? Sobre Israel. Mas aí essa profecia agora concluída é para todo o mundo. Aqui a profecia de Ezequiel transborda para a dimensão global. O estudo dessa porção bíblica tem como um dos principais objetivos avaliar o nosso relacionamento com Deus. Estamos diante de um Deus soberano que um dia pedirá conta de cada ato do ser humano. Como cristãos, estamos conscientes dessa realidade espiritual futura? Como cristão, estamos cientes dessa realidade futura que vai vir, o fim vem? Nós estamos conscientes? Nós estamos observando aí as profecias do Senhor? Olha só, queridos, e nessa lição nós vamos ter três pontos para nós observar. Nós temos aqui o primeiro tópico: apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Então nós vamos, no primeiro tópico, nós vamos, né, observar, né, apresentar aqui na nossa lição, de modo geral, a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. É isso que nós vamos estar observando, né? E no tópico 2, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim
e repetição da sentença. No terceiro tópico, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Mas vai ter um inimigo que vai ser usado por Deus como um instrumento para o juízo divino? Vai ter esse inimigo. E ele vai ser usado por Deus para trazer, o juízo ao povo de Deus. Então nós vemos aqui, queridos, prosseguindo com o nosso estudo, com a nossa lição, nós vamos aqui, na introdução aqui, nós vamos falar sobre o fim. Então nós vamos estar estudando sobre o fim dos tempos. Olha só, o juízo divino, descrito no discurso profético do capítulo 7, é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Nós já vimos sobre isso aqui. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel, de Jeremias, por não acreditar que Javé, quer dizer Deus, Jeová, permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. Então veja só, por que o povo não acreditava na profecia que os profetas, como por exemplo Ezequiel, que estava lá no cativeiro também, por que o povo não acreditava? E também nas profecias de Jeremias. Porque jamais a gente, o humano, o cristão, vai imaginar que Deus possa entregar nós na mão do ímpio, do injusto, pois foi isso que Deus fez. De tanto o povo não acreditar que Deus poderia entregar aquele povo lá de Israel na mão do ímpio, na mão dos seus inimigos ímpios, pois Deus fez isso. Deus usou ali o rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, ímpio, para corrigir o justo. É assim que Deus faz, querido. Então, nunca pense. Por isso é que não deram ouvido aos profetas. Não deram ouvido ao profeta Ezequiel, não deram ouvido a Jeremias, profetizando, falando que ia vir o fim do tempo, que Deus ia deixar com que o inimigo, o ímpio, vinha levar cativo o povo. Não, mas como é que Deus vai deixar nós na mão do inimigo dos ímpios? Não, pois Deus deixou isso acontecer. Deus fez essa justiça usando o ímpio. Então, hoje não é diferente, queridos. Nós também estamos em uma guerra, onde Deus pode muito bem, se Ele quiser, se for da vontade dEle, de usar o ímpio para justiçar o justo. Porque o justo, muitas das vezes, não quer obedecer, não quer ouvir mais a profecia do Senhor. E aqui o primeiro tópico diz aqui, sobre a profecia. Então nós vamos ver aqui na introdução, no capítulo 7 ainda, Ezequiel, versículo 1 e 2, Ezequiel introduz a profecia com a forma usual, veja só, do profeta de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. Era assim que eles diziam no Antigo Testamento. Veio a palavra do Senhor a mim. Versículo 1. A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová. É a marca registrada dos profetas de Javé, ou de Jeová de Deus, Era assim que eles recebiam a profecia. Assim diz o Senhor, assim eles passavam para o povo. Assim diz Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia, desses profetas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21, era uma comunicação divina inconfundível, devidamente da natureza atividade da profecia inicial que ocorria por meio de visões. Olha só, essas profecias vinham por meio de visões. E essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta
e audível que dava para entender. Então, aquela profecia vinha, né? Aquela luz na mente daquele profeta, e ele transmitia. Mas o que acontecia? Era que o povo não dava crédito. E diz aqui, na segundo subtópico, a extensão, quer dizer, a extensão da profecia, no versículo 2, a expressão hebraica, né? Adamá, Israel, para terra de Israel. Quer dizer, era para a terra de Israel. Aparece 10 vezes no livro de Ezequiel, em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Então quer dizer que essa profecia era para o povo de Israel, mas foi estendida também para os últimos dias e chegando até os dias futuros, né? Olha só, queridos, o terceiro subtópico, quando será que vai vir, né, esses últimos dias, esse fim que tanto Ezequiel fala, Deus usa Ezequiel ali, fala para Ezequiel no capítulo 7. Quando é de vir? No versículo 3 ainda do capítulo 7, o versículo 8, ele diz aqui, agora no versículo 3 e no hebraico, ataá, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, quer dizer, vi, que aparece 10 vezes nesse curto trecho de profecia. Então, a palavra que ele vai vir, né? Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem. No versículo 5 do capítulo 7, eis que vem. Quer dizer, vem o mal, né? Vai vir o mal sobre a profecia lá de Ezequiel sobre Israel. Ainda no versículo 6, ainda do capítulo 7, também vem a tua sentença. Quer dizer, está falando que vai vir. Essa profecia ele estava revelando e falando, vai vir, vai vir, vai vir. Também, ainda no capítulo 7, no versículo 7, eis aqui o dia, eis que vem. Versículo 10, e vem. Foram essas a profecia. Vem, o fim vem. Então, olha só, queridos, aqui no resumo do primeiro tópico, diz aqui, o profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de conta de Judá e de Jerusalém com Deus Javé. Então, ele aqui anuncia esse acerto de conta, né? Com os judeus ali, com Jerusalém, todo o povo de Israel. Prosseguindo, queridos, aqui como eles tinham desobedecido o Senhor, e agora então ele estava recebendo a profecia que ia vir, vai vir o juízo de Deus. Só que esse juízo de Deus, ele já estava lá no cativeiro, porque Ezequiel, ele já estava aí com seus 25 anos, que era a época que o tempo que um sacerdote, que ele era estudado para ser sacerdote, Ezequiel era da família de sacerdote, então ele agora já estava lá no cativeiro. Só que a revelação do Senhor mostrava ele em Jerusalém, né, fazendo essa correção do Senhor. E então ele estava falando que o fim ia vir, mas só que ele já estava. É como hoje, queridos, nós sabemos e cremos na palavra do Senhor que o fim vai vir, e toda essa tribulação que nós passamos é sabendo que esse julgamento, esse juízo do Senhor já está sobre nós, né? Avisando que vai vir o fim. Assim também estava eles lá na Babilônia, sendo já com jugo, mas sabendo ali que o juízo de Deus já estava ali sobre eles. Olha só, queridos, então aqui no capítulo 2, sobre o fim. Nós vamos estudar sobre o fim, que nós estamos estudando sobre o fim dos tempos, né? No primeiro subtópico, sentido. Versículo ainda no capítulo 7, no versículo 2, 3 e 6, a palavra fim, no hebraico, ketz, fim,
destruição, ruína, morte, condenação ou arquedes. O fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Então, essa palavra fim é usada aqui num contexto de julgamento, quer dizer, um julgamento que vai ter, que é o final. Gênesis capítulo 6, versículo 13, Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20, e também Amós capítulo 8, versículo 2. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2 e 3 e 6, num discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai, queridos. Veja só, não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Então, quando eles falavam como fosse um poema, poeticamente, as pessoas recebiam com mais claridade, né? Dava para entender. Queridos, falando nisso também, nós temos aqui uma tela aqui do lado, sei que você já está vendo aí, e você pode estar acompanhando também esse estudo, essa lição aqui. Essa lição, querido, esse estudo é como se fosse um seminário, né, para a gente estar dentro, né, de acordo com a teologia aqui na palavra do Senhor e também aprendendo mais e mais das profecias do Senhor. Aqui chegamos aqui então o segundo subtópico, ainda do segundo tópico, expressões repetidas sobre o fim. Então essas expressões sobre o fim, elas foram repetidas várias vezes, e ali no capítulo 7, e Jesus também, ele repete também, fala lá sobre quem tem ouvido ouça, o fim vem, né? Então é repetida várias vezes. Agora vem o fim, ele diz aqui, vem o fim vem. Eis que vem, veio a tua ruína. Olha só, versículo 10 ainda do capítulo 7, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causa pânico no destinatário original. Causava pânico quando falava do fim, que é um juízo. Os profetas durante os séculos vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai ao arrependimento. Agora, o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Então, Moisés, ele vinha alertando o povo, né, sobre esse pacto, sobre lá no Monte Sinai, falando desses juízos de Deus. Mas, agora aqui, Ezequiel, eles vêm entender que realmente, né, está sendo real esse juízo. Então veja aqui, o terceiro subtópico, a repetição da sentença. Então ele repetiu várias vezes. Os versículos, ainda no capítulo 7, versículo 4 e 9, estão repetidos. Ninguém deve surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. No versículo capítulo 1, versículo 3. Um dos objetivos desse juízo é a erradiação da idolatria a causa das abominações. Então a idolatria veio trazendo essas abominações. Aqui também no versículo ainda do capítulo 7, versículo 3, 4, 8 e 9, visto que a casa de Israel recusou esse remédio. Quer dizer, o remédio era o quê? Ouvir o juízo de Deus pelo arrependimento. Não se arrependeram. Segunda Crônica 36, versículo 16, todos esses estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes dada a oportunidade de arrependimento. Então todos nós e todos esse povo ali, judeus que foram ali para o cativeiro, eles estavam recebendo essa profecia, porque a Bíblia diz que Deus não faz nenhum juízo contra o povo sem antes avisar os seus profetas. Querido meu irmão, minha irmã, meu amigo, Deus, todo de juízo que ele vai vir, ele já deixou escrito, mas mesmo assim ele faz chegar até você. Ele vai avisar para você. Uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais
e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Eclesiastes capítulo 12, o versículo 13 e 14. Gálatas 6 e 7. Gálatas 6 e 7, também que está escrito lá, não errais. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. É interessante que nessa colheita, você tem o direito, né? Deus dá essa oportunidade para fazer as escolhas, né? Da semente, mas a colheita, você vai colher o que você plantou, o que nós plantamos, nós vamos colher. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 7, não errais. Não errais, porque tudo que o homem semear, que o homem plantar, ele vai colher. Então, queridos, é interessante que nós podemos escolher a semente, podemos passar o plantio para outra data, se você quiser estar com a semente, posso plantar agora em dezembro, ou se eu posso plantar em janeiro do outro ano, você pode adiar o plantio. Só que a colheita a gente não pode adiar. Esse é o juízo de Deus. E o fim vem sobre todas as coisas. O resumo do segundo tópico, o capítulo 7, traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido de destruição total no fim. Então nós vemos aqui nesse resumo, né, do capítulo 2, que o capítulo 7 do livro de Ezequiel traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido de destruição total no fim. Então, nós estamos avisados e o Senhor não deixa nada acontecer sem que Ele venha avisar para os seus. Isso é maravilhoso, queridos. Nós vamos ver aqui o tópico 3 sobre o inimigo. Olha só, primeiro subtópico, já floresceu a vara, versículo 10. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia, veio a tua ruína, quer dizer, ele está anunciando. Já floresceu a vara, quer dizer, falando sempre de juízo, e reverdeceu a soberba. Ezequiel 7, versículo 10. Então ele continua aqui, e o que essas palavras significam, que ele está falando que veio a tua ruína, está avisando para Israel, está avisando para nós. Olha só, queridos, é interessante que a gente vê ali, na época do dilúvio, lá no capítulo 6 de Gênesis, você vai ver lá no versículo 13, onde o Senhor, ele manda avisando para Noé ali, né, que o povo o pecado do povo tinha chegado até a Deus. Aqui, o Gênesis 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Olha só, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfareis com a terra. Então, lá não foi diferente, hoje também não é diferente, mas ele avisou aqui, avisou? Ele avisou aqui para Noé, olha Noé, o povo, o pecado está chegando aqui, né? O lamento do povo. Então, queridos, o fim vem, a Ezequiel profetiza ali pelo Senhor, e ele continua, né? Há diversas interpretações que falam sobre o fim vem, né? Que não cabe nestes comentários, mas dentre os três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara. Quer dizer, que ele estava falando que a vara veio florescer, quer dizer, o juízo de Deus, né, de tanto o pecado do povo. Então o juízo de Deus agora está chegando sobre o povo. E ele está falando aqui de uma vara. Como o rei de Nabucodonosor. O rei de Nabucodonosor foi essa vara, foi essa ferramenta, foi essa pessoa, esse inimigo que Deus usou para trazer esse juízo sobre o povo de Israel. E assim como o rei da Síria também foi o chicote de Deus para açoitar Samaria. Samaria é a capital de Israel. Então, são 12 tribos,
né, dos hebreus, o povo de Deus, foi contado as 12 tribos, e teve um racha nessas tribos. Samaria já era o reino norte com 10, ficaram 10 tribos, e ficou conhecido como Reino Norte, né? E a capital era Samaria. Então ele diz assim, como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do Reino do Norte. 2 Reis 17:3, Isaías 10:5, Isaías 20, versículo 1. Da mesma forma, Javé, quer dizer, Deus usou o rei da Babilônia também agora, Nabucodonosor, como a Zorraga. Zorraga era o chicote, né, que Jesus usou lá para chicotear aquele povo que estava vendendo, negociando lá no templo lá de Salomão, para chicotear Jerusalém em Judá. Jeremias 27:8, Jeremias 51, versículo 20 ao 24. Então, assim como o rei da Síria, Deus usou para castigar ali as 10 tribos, também ele usou, da mesma forma, o rei Nabucodonosor como esse chicote para, né, trazer o juízo ali sobre Judá, que a capital é Jerusalém, o reino sul. Então, segundo subtópico, reverdeceu a soberba, quer dizer, o juízo chegou, essa soberba, essa reverdecer, quer dizer, nasceu agora, floresceu agora esse juízo de Deus contra, né, o povo. E o povo estava lá na Babilônia. Olha só, e Ezequiel, Deus usando ele em profecia, ainda no capítulo 7, agora no versículo 10, lembrando, queridos, que Deus também, ele usou ali o rei Nabucodonosor, só que o rei Nabucodonosor, ele aproveitou do que Deus colocou ele com autoridade para poder corrigir o povo ali, os judeus, e ele extrapolou. E Deus também agora traz o juízo também sobre Nabucodonosor, sobre a Babilônia. É interessante, nada passa desapercebido do Senhor. O Senhor, não, ele é justo. Então ele trouxe a justiça também para Nabucodonosor, para a Babilônia, porque estava extrapolando do que Deus queria que ele fizesse com o povo de Deus. Assim mesmo aqui no mundo também, que nós estamos hoje, né? Se aqueles que quiser usar, né, dos poderios que Deus usou, até o ímpio, né, com esses poderios, que se passar também do limite sobre o que Deus quer sobre nós, eles também vai passar pelo juízo de Deus. Mas vai. Veja só. Então, segundo o subtópico, reverdeceu a soberba, versículo 10. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites e foi cruel na aplicação dos castigos. 2 Reis, capítulo 25, versículo 7, 2 Crônica, capítulo 36, versículo 17, Jeremias 52, versículo 10 e 11, Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso, o furor de Javé, de Deus, de Jeová, do Senhor, se acendeu contra a Babilônia. Veja só como que Deus se levantou aqui a favor do povo. Jeremias 51, versículo 34, 55, versículo 56. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes, isso respinga também no próprio povo, mas o castigo divino é individual na eternidade. Então, queridos, aqui nós já vemos que o rei Nabucodonosor extrapolou do que Deus queria, e então o juízo vem sobre ele também. Lembrando, né, que esse castigo divino, ele é individualmente para lá na eternidade, é individual. Terceiro subtópico, o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor, olha só, o nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia, Nabucodonosor, o Jutsu, que significa Nabu. O que significa Nabu? Protegeu minha herança. Então ele foi proteger a herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nabucodonosor,
e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel 26, versículo 7, capítulo 29, versículo 18 e 19, capítulo 30, versículo 10. A forma alternativa é Nebuchadnezzar Tesã, que se encontra em Jeremias 27, 6, versículo 8, versículo 20, Jeremias 28, versículo 3, 11, 14, capítulo 29, versículo 1 e 13. E a Septuaginta de Joséfo emprega uma forma grega, quer dizer, Nabucodonosor. Quer dizer que aqui, na Septuaginta, o escritor aqui, Joséfo, né, emprega a forma grega. Aí colocou aqui na forma grega, que ficou conhecido como Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. 625 anos e 605 a.C. Nabucodonosor reinou 43 anos, 625. Nabucodonosor reinou 43 anos, 605, 562 a.C. Aqui, quarto subtópico, a Babilônia. Quarto subtópico, a Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica. É Babi e Li, portão de Deus, quer dizer, Babilônia quer dizer portão de Deus. O Antigo Testamento, no hebraico, usou Babel. Babel, a Septuaginta usa a forma grega Babilon, que é Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital, Caldeus. E Babilon, prosseguindo, o nome do país é o mesmo da sua capital, Caldeus e Babilônios. Era no princípio povos distintos. A palavra Casdu significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Gênesis, capítulo 11, versículo 28 e 31. Também Gênesis 15, versículo 7. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Isaías 13, 19, Isaías 47, 1, 5, Isaías 48, 14 e versículo 20. Amém, querido? Então, estamos finalizando aqui essa lição, que é a segunda lição, né, desse quarto trimestre, e está no capítulo 7, falando sobre, né, o juízo de Deus, falando sobre vem o fim vem. Aqui o resumo do tópico 3 está escrito assim: o versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. Então lá no versículo 10 do capítulo 7 de Ezequiel, vai mostrar para nós, dar toda a pista, qual é o inimigo que vai atacar o povo, e que é o rei Nabucodonosor. E também nós, nesses últimos dias, nós sabemos qual é o inimigo também que vem nos atacando. Que nós sabemos que é o diabo, que são as potestades do mal. Aí se encontra lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Então, querido, terminamos aqui mais essa lição. Aqui na conclusão diz aqui o comentarista: o julgamento divino na história mostra que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento da fé. Então essa única maneira é o arrependimento. Israel não tinha desculpa, não podia alegar a ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Então, o povo tinha ali o livro de Moisés, as cartas ali, os livros para estudar, falar sobre a lei de Deus, mas o povo
deixou de lado, mas Ezequiel, o Senhor usou ele e não deixou de, né, mostrar os exemplos para o povo. Então, queridos, terminamos aqui essa lição de número 2. Fica aqui o meu abraço, meu carinho em todos vocês. Quero despedir de você como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.